Olá, colegas. Boa tarde. Neste vídeo, partilho com vocês a minha leitura feita. O nome do texto é Gêneros Orais e Literatura no Ensino de Língua Inglesa. Os autores do texto são Vicente Aguimar Parreiras e Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva. Eu vou apresentar na tela, vocês estão vendo o texto. Nesse texto, eu fiz destaquei algumas partes conforme o professor Vicente nos orientou pela atividade. O primeiro destaque diz respeito a como muitos professores se sentem resistentes em mudar a prática ou em alterar a forma como eles desenvolvem as suas práticas pedagógicas. Então, no texto, Parreiras e Oliveira discorrem sobre o desenvolvimento de habilidades orais no ensino de língua inglesa, tomando o texto literário como suporte. Nesse texto, eles afirmam que ainda hoje percebe-se que muitos professores permanecem resistentes e tradicionais no que se refere ao ensino de línguas, focando e baseando-se em atividades que contemplem a aprendizagem das estruturas da língua e não o desenvolvimento de habilidades orais. Esse trecho se encontra na página 16. Por que eu destaquei esse trecho? Eu trouxe como justificativa o seguinte: de fato, se verificarmos como muitos de nós ensinam inglês, como muitos de nós professores ensinamos inglês, nós percebemos que o que nós ensinamos são reproduções do modelo de ensino que tivemos. Por isso, a necessidade de sempre buscarmos formação inicial e continuada, porque nós tendemos a repetir aquelas práticas pelas quais vivemos enquanto alunos. Então, segundo Cunha, o professor tende a elaborar as suas representações de sala de aula a partir de sua própria experiência como aluno, com o ensino e com os valores que ele dá ao que faz. Ou seja, de acordo a forma, o como ele valoriza o ensino, ou o que ele preza, ou o que ele considera no ensino, tem muito daquilo que ele experimentou em sala de aula como aluno. Então ele dá valor àquilo que ele experimentou e repete isso nas suas práticas. O segundo destaque que eu fiz no texto é a parte que fala da BNCC em relação à abordagem do texto literário dentro da sala de aula. A BNCC preconiza a utilização pedagógica do texto literário como estratégia para abordar assuntos variados de modo contextualizado para o desenvolvimento das habilidades associadas à produção e recepção oral via escrita colaborativa e leitura seletiva, assumindo a centralidade do texto literário como unidade de trabalho nas perspectivas enunciativo-discursivas. Eu destaquei essa parte do texto, uma vez que o próprio texto de Parreiras e Oliveira, eles têm como base, que eu direi logo adiante, o texto literário. Então, na dinâmica que foi desenvolvida para ensino da língua inglesa dentro da sala de aula, os autores
trouxeram o texto literário como um texto base para que fosse trabalhado essa dimensão do ensino da língua. Ou seja, um dos suportes para o trabalho com o texto literário dentro da sala de aula. E ainda os autores vêm falando que as temáticas abordadas em muitas obras literárias podem trazer ao leitor, em maior ou menor grau, reflexos da sociedade da época retratada, como seus costumes, caprichos, preconceitos e crenças. A análise social de tais enredos é oportuna para a percepção e entendimento do mundo em que vivemos e das ações praticadas pelo indivíduo dentro dele. Isso está no texto na página 73. Por que eu trouxe essas duas partes? Destaquei essas duas partes. A justificativa é a seguinte. Ao utilizar o texto literário nas aulas de língua portuguesa, aqui eu coloquei língua portuguesa porque eu trabalho com língua portuguesa. Então nós temos a possibilidade de lidar com um texto que propicia aos sujeitos da comunicação, os agentes da comunicação ou aos interlocutores falarem sobre assuntos do cotidiano da sociedade. Então o texto literário traz essa questão, traz essas questões sociais, questões da época, assuntos do cotidiano que permitem e até incitam, né, os participantes da interação falarem, se expressarem ou expressarem o que pensa acerca do tema discutido. Então, por esse motivo, eu fiz esse recorte dessa parte aí, trouxe essa parte também. E destacando o texto literário, né, que aparece no artigo dos professores, e como base também para o trabalho. Essa terceira parte que eu fiz destaque, os autores dizem que para promover o desenvolvimento de habilidades orais em língua inglesa, há necessidade de que se traga um gênero, como eles trouxeram, um gênero que fomente a participação, fomente a discussão. E eles adotaram no caso, o gênero debate. Por quê? Segundo os autores, o debate é um gênero argumentativo muito presente no nosso cotidiano, que se caracteriza pela defesa de opiniões, exposição de ideias e pontos de vista diferentes em interação com um ou mais interlocutores. E ainda eles prosseguem dizendo que, por meio do debate, os alunos podem exercitar a disputa de opiniões e de ideias de forma civilizada, sem transformar o outro em inimigo, especialmente quando se trabalha com o debate regrado. Então, vem falando dos benefícios de trabalhar com o debate, mas também da necessidade, para que isso tenha resultados, de trabalhar com um debate regrado, não apenas fomentar o debate em sala de aula, mas não estabelecer regras para que os interlocutores se respeitem, para que os interlocutores tenham momentos de fala. Ou seja, necessita ser um debate regrado. E eu trago a minha justificativa porque escolhi também esta parte. O gênero debate incita os participantes da interação a se manifestarem acerca do tema tratado, a opinarem e defenderem suas opiniões. No entanto, isso só se torna possível se o debate for regrado,
onde cada um tem a liberdade de apresentar seus argumentos sem tornar-se, sem tornar o outro um inimigo, alguém que necessita ser combatido. Então, eu achei interessante também, destaquei essa parte, justamente por isso, porque o debate, sim, quando eu promovo o debate na sala de aula entre os alunos, claro que o professor aqui, ele surge, o papel dele é como mediador. E o mediador, ele tem essa liberdade, se assim posso dizer, de estabelecer as regras, conduzir de uma forma com que todos participem, os interlocutores, eles tenham a liberdade de expressar as suas opiniões, defender as suas opiniões, sem desfazer da opinião dos outros e não achar que o outro é o seu inimigo. Também destaquei a parte em que os autores, aqui eu coloquei Paiva, mas não é Paiva. Na verdade é em cima que eu troquei. Eu achei interessante à medida que eu li, porque os autores trazem o texto literário, um texto que geralmente retrata, né, o cotidiano da sociedade, os costumes da época, e ao mesmo tempo eles associam o gênero, o texto literário, ao debate. Um gênero literário que propicia com que os interlocutores expressem as suas opiniões. Então eu achei interessante por quê? Porque eles associaram esses gêneros para desenvolverem uma prática oral nas aulas de língua inglesa. E mais ainda, junto com o gênero literário, com texto literário, com o gênero debate, trouxeram a proposta do design interacional do DIPAC, com vistas a estimular a aprendizagem da língua inglesa. Eu achei interessante que esses três componentes se harmonizam no sentido de propiciar aos participantes da interlocução a partilha. Ou seja, esses três componentes, o texto literário, o debate e o DIPAC, essa dinâmica, é um tripé perfeito para que se fomente dentro da sala de aula o desenvolvimento da oralidade. Porque nós vamos ver na minha justificativa que eu digo o seguinte: o DIPAC, o design proposto, trazem-se princípios que intercambiam com as finalidades dos gêneros texto literário e debate, uma vez que o texto literário possui elementos que favorecem o desenvolvimento de um debate, porque no texto literário nós temos o quê? O retrato da sociedade, os valores éticos, morais, religiosos, etc., vigentes na época, contemplando o desenvolvimento do pensamento crítico. Já o design, ele constitui-se por princípios que promovem um processo de ensino-aprendizagem diferente do que ora vemos acontecer na maioria das nossas salas de aula. O que a gente vê na maioria das nossas salas de aula? Uma rigidez e uma inflexibilidade dos professores quanto às suas atitudes, às suas posturas, ao modo como ensinam, ao posicionamento até o posicionamento dos alunos em sala de aula, posicionamento das carteiras, um aluno atrás do outro. Então, o design, o DIPAC, ele quebra com essa rigidez.
E quebra também é, com a questão do fazer sempre da mesma forma, como outrora a gente costuma ver dentro da sala de aula. Pegar o livro didático, abrir na página tal, vamos aprender gramática, no caso de língua portuguesa, de língua inglesa, né? Muitos de nós fazemos isso, focamos apenas no ensino da gramática. Só que o design, como eu estava falando, ele propõe essa quebra dessa rigidez. E quebra também com aquela ideia de que é, os saberes, o conhecimento, partem apenas do professor. Ou seja, o professor considerado como detentor dos conhecimentos. Então, o Adipac também quebra com esse paradigma. Então, nesse aspecto, nesse sentido, eu trouxe também Micote. Micote fala o seguinte, que grande parte dos professores foram alfabetizados e aprenderam a alfabetizar e ensinar com base em um ensino tradicional que contemplava a cópia, o ditado e a leitura em voz alta, cujo objetivo era levar os alunos a fazerem associação entre elementos da língua oral e escrita. Já com a dinâmica nessa proposta trazida pelos autores de gêneros orais nas aulas no ensino de línguas, eles quebram, repito, eles quebram com esse paradigma. Ou seja, eles apontam para um novo caminho, um caminho para que os professores que trazem ainda esse ensino tradicional focado no trabalho gramatical ou dos elementos da língua oral escrita. Então, nesse texto, por meio da dinâmica aplicada em sala de aula, esses professores quebram com esse paradigma. E o diferente que a Adipac traz diz respeito à não linearidade que se propõe dever existir em um processo de aprendizagem, no qual deve-se contemplar a noção de complexidade em que os professores e alunos sejam desterritorializados, ou seja, tirados das práticas que geralmente são sustentadas pela rigidez do ensino tradicional. E professores tidos como detentores do saber, como únicos detentores do saber. E os alunos considerados como sujeitos passivos que apenas recebem os conhecimentos passados pelos professores. Então, o que a Adipac propõe? Nesse caso, dentro dessa dinâmica, a dinâmica aplicada no ensino da oralidade, no ensino de língua inglesa. Propõe que os professores e alunos, agentes do processo de ensino e aprendizagem, engajem-se em interações cujas ações pedagógicas possam ser estabelecidas por meio da imprevisibilidade e pelas improvisações feitas pelo professor e por aquilo também que surgir dentro da sala de aula. Não só por meio das improvisações do professor ou imprevisibilidade do professor, mas também daquilo que vier a surgir por meio dos alunos. Então, no aparente caos que possa, em que as atividades possam estar sendo realizadas, ou o modo como possa aparentar, como se fosse um caos, vislumbra-se que as tensões manifestadas na dinâmica realizada
as tensões manifestadas por meio de palavras, sentimentos e condutas dos participantes daquela interlocução sejam desencadeadas pelo uso da linguagem na sua instância viva. Ou seja, é naquele momento da interlocução, a DIPAC promove, juntamente com o texto literário e com o gênero debate, que a linguagem, que a oralidade, que o uso da linguagem na forma oral seja na sua instância mais viva, seja na prática. Então, o que os autores propuseram propicia com que o ensino de línguas aconteça dessa forma, na sua forma mais viva, na sua forma concreta, ali no momento em que a discussão, o debate, a discussão e o debate estão sendo realizados. E ainda, trazendo um outro texto para dialogar com o texto de Parreiras, e Paiva, eu achei um outro texto também, coincidentemente ali um dos autores traz sobrenome Paiva. Veloso e Paiva, ao citar Minayo, parafraseia a autora ao falar dos processos de comunicação mediados pela linguagem. Essa dinâmica, essa atividade desenvolvida pelos autores do texto é um processo, uma dinâmica de comunicação mediado pela linguagem. Então, o que esses dois autores falam, Veloso e Paiva, tomando ali de Minayo? Afirmam que a linguagem, apesar de traduzir um pensamento fragmentário, não total, e muitas vezes contraditório, é mediação privilegiada para o estudo das representações sociais que se manifestam em palavras, sentimentos e condutas, podendo ser analisadas a partir da compreensão das estruturas e dos comportamentos sociais. Ou seja, na mediação que estiver acontecendo, no processo de comunicação que estiver acontecendo, processo de comunicação mediado pela linguagem, ou seja, o uso da oralidade dentro das aulas de língua inglesa, permitem que naquele momento em que a interação aconteça, que também as representações sociais, ou seja, as experiências de cada um, as vivências de cada um, possam se manifestar por meio de palavras, de sentimentos e de condutas. Ou seja, a minha vivência, o meu conhecimento prévio, o meu conhecimento de mundo se manifesta naquele momento. Isso tudo mediado pela linguagem e, naquele momento, pela interação feita por meio do inglês, do trabalho com a língua inglesa. E finalizando, eu concluo dizendo que a proposta apresentada no artigo de Parreiras e Paiva, chamado Gêneros Orais e Literatura no Ensino de Língua Inglesa,
essa proposta mobiliza nos agentes ou nos participantes da interação comportamentos não previsíveis, que os leva a vivenciar situações criativas, significativas e enriquecedoras de ensino-aprendizagem, rompendo com a rigidez hierárquica estrutural e tradicional de ensino da língua inglesa, focado na gramática, bem como do planejamento inflexível que não permite o despertar da improvisação. O que a DIPAC propõe e o que foi proposto nessa atividade aplicada dentro das salas de aula não significa que o ambiente aonde a prática aconteceu e que também onde os agentes estavam, tanto essas práticas quanto esses agentes não estivessem em uma interação controlada, mas estivessem suficientemente livres para manterem uma rede de interações que propiciasse o estabelecimento da construção de conhecimentos e comunicações eficazes. Então, o que eu trouxe da minha leitura para esse texto, eu fui construir esse outro texto, né, dialogando com alguns autores e trazendo na minha leitura aqueles princípios do design, do DIPAC, que foram aplicados nessa atividade, nessa prática dos professores, nessa, vamos dizer assim, na experiência destes professores com os gênios, com o ensino da língua inglesa nas salas de aula.